Olá, eu sou a Priscila e você está no canal Sobre a Leitura. E hoje vamos a mais um episódio do De Frente com o Mal. E eu já quero pedir para você dar o seu joinha, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificação e nos seguir também lá nas outras redes sociais. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. O roteiro desse vídeo é baseado em um episódio do programa Mistério Sem Solução, lá da Netflix. Tudo começou em Oslo, na Noruega, no dia 31 de maio de 1995, no Hotel Plaza, que era um dos hotéis mais luxuosos de Oslo na época. Uma mulher chegou no hotel, fez o check-in, só que depois de 3 dias perceberam que ela não deu nenhum cartão de crédito para ser feito o pagamento. E aí um segurança subiu lá no quarto, viu que tinha um aviso de não perturbe, ele bateu na porta e 1 segundo depois ele escutou um tiro. Ele esperou um tempo, mas vendo que ninguém ia sair do quarto, ele foi até a sala de segurança e se estima que o quarto ficou sem vigilância durante 15 minutos. Então não se pode dizer se alguém entrou ou saiu do quarto. E aí quando o chefe de segurança foi lá também, bateu, ninguém abriu, ele usou o seu cartão para entrar no quarto e o susto, lá ele encontrou uma mulher morta na cama. A mulher tinha uma arma na mão e um ferimento a bala na cabeça. E quando a polícia chegou lá, eles puderam observar que ela estava sozinha no quarto. Não houveram sinais de luta. Notaram também, pelo registro do cartão dela de entrada no quarto, que tiveram poucos registros de entrada no quarto, mas nenhum foi na hora da morte, ou perto da hora. E a teoria da polícia é que ela era uma mulher solitária e reservada, que passou a maior parte do tempo dentro do quarto se preparando para o que viria a seguir a sua morte. Um dos relatórios da polícia disse que tinha 99,9% de ter sido suicídio. E várias coisas estranhas foram descobertas ali no quarto. A primeira é que ela não tinha identificação nenhuma, não tinha habilitação, passaporte, nada. E para você entrar na Noruega, você precisa de um passaporte, né? Partindo da teoria de que ela não fosse norueguesa, né? Não acharam produtos de higiene que as pessoas geralmente levam quando vão viajar, não acharam chave, não acharam nada pessoal dela no quarto. E um outro mistério ela tinha muitas roupas de cima, assim, blusas, casacos, mas nenhuma parte de baixo. E todas as roupas dela, as etiquetas foram cortadas, absolutamente todas. E assim, um mistério também é como ela conseguiu fazer o check-in em um hotel tão luxuoso, com quartos tão caros, sem dar um cartão de crédito. Isso ia totalmente contra as regras do hotel. As únicas informações que se tinham sobre ela eram o que ela colocou lá no registro. Ela se registrou como Jennifer Fergate, deu o endereço da Bélgica e algumas outras informações que a polícia usou para tentar entrar em contato com alguém para falar que essa mulher estava lá na Noruega e estava morta. Só que não encontraram nenhuma família porque ela deu um nome falso. E mais uma vez, dando busca no quarto, eles viram que só tinha impressões digitais dela, o que reforça ali que ela estava no quarto sozinha. Só que a morte estava envolta em tantos mistérios que a polícia começou a se perguntar se aquilo realmente se tratava de um suicídio. Uns 2 ou 3 dias antes de se hospedar no hotel, ela ligou falando que iria se hospedar lá e que junto com ela iria se hospedar um homem chamado Lois Fergate. E de fato, uma das recepcionistas se lembram de que junto com ela tinha um homem. E junto lá no registro com o nome dela, tinha o nome dele também. Só que a polícia procurou o nome deles, não encontrou nada. O hotel ele tem câmeras de segurança, só que em nenhum relatório da polícia fala sobre essas imagens, o que leva a crer que talvez eles nunca olharam essas imagens. E assim, esse caso ele tem mais perguntas do que respostas, né? A polícia esperava que talvez alguém
entrasse em contato, né, dando queixa do desaparecimento de uma mulher com as características dela, mas absolutamente ninguém procurou por ela. E aí nas 2 semanas seguintes, o caso foi tratado como homicídio, só que não apareceu nenhuma informação nova e assim a polícia voltou à teoria de que era um suicídio. Aí a polícia ficou com o corpo dela durante 1 ano ali, só que como realmente não apareceu nada, em 1996 eles decidiram que estava na hora de enterrá-lo. E foi aí que o escritor Lars Christian Wagner entrou na história. Ele estava escrevendo uma série de histórias de pessoas desaparecidas na Noruega, casos de corpos sem identificação, e aí ele ficou sabendo da história da Jennifer Fargate e decidiu que queria contar porque ele achou que ela merecia um enterro digno, porque não tinha ninguém ali por ela. Foi uma coisa muito solitária, ele se comoveu por causa disso. E aí ele escreveu uma matéria no jornal sobre o caso dela, e aí ele guardou essas informações, e durante os 20 anos seguintes, ele sempre ia lá, escrevia, né, sempre escrevia sobre o caso para ver se alguém se manifestava sobre essa mulher. E aí depois de mais de 20 anos sem respostas, ele resolveu ir lá no endereço onde ela falou que morava, porque ele pensou que se ele mostrasse uma foto dela, as pessoas iriam conhecê-la. Ele até pediu a ajuda de um jornalista que morava lá. E ele foi passando, né, essa foto, mostrou para algumas pessoas. E como se trata de uma cidade que tem uma população bem pequena, pouco mais de 4.200 pessoas, ele pensou que seria fácil. Mas ninguém conhecia essa mulher. E aí ele pensou, bom, vou lá na casa que ela falou que morava. O endereço que ela deu foi o Rue de la Station, lá na Bélgica, né? Numa cidade chamada Verlaine. E aí ele conseguiu achar a Rue de la Station realmente existe. Ela deu o número 148, só que a rua que ela falou que morava parava no número 98. E aí ele deduziu que ela nunca morou lá. E aqui eu vou falar uma coisa que eu pensei enquanto eu estava assistindo o episódio. A primeira coisa, ela deu esse endereço em 96. Pode ser que ali tenha tido uma mudança, talvez eles mudaram a estrutura ali da rua, cortando alguns números. O que eu quero dizer é que naquela época que ela deu o endereço, pode ser que aquela casa realmente existia. E agora, depois de 20 anos, não exista mais. Mas provavelmente é que ela de fato deu o número errado propositalmente, mas que ela conhecia sim aquela rua, aquele lugar, já que ela falou o nome certo da rua, né? Então ela conhecia, mas não necessariamente tenha morado lá. E como eu falei, antes a teoria da polícia era que ela tinha se matado, né? Só que foi observado que quando ela foi encontrada na cama morta, ela tinha tomado banho, estava toda vestida de preto, pronta para sair. Ou seja, uma pessoa que tem planos de se matar, ela não vai tomar banho, não vai se arrumar para sair. A arma que foi usada no crime foi uma arma 9mm, que é considerada uma arma muito potente, que tem um coice muito forte. Mas o estranho, mais estranho, né? Mais uma coisa estranha nesse caso, é que ela tinha 25 balas dentro de uma maleta lá dentro do quarto dela. E uma pessoa que vai se matar não precisa de 25 balas. E a forma como ela segurava a arma também era muito esquisita. Ela segurava a arma apertando o gatilho com esse dedo. Geralmente as pessoas seguram a arma segurando o gatilho com esse dedo. E o estranho também é que como ela ia segurar a arma daquele jeito, apontar para a testa, uma arma que tem um coice tão forte, e a arma ainda ia continuar na mão dela. A tendência é uma arma que tem um coice forte, é ela voar, né, da mão da pessoa. E a dela tava lá, ela tava segurando direitinho a arma. E uma outra coisa que foi observada é que não tinha sangue na mão dela. Um perito, ele demonstrou de forma bem interessante como teria sido, se ela tivesse se matado, como ela teria segurado. Provavelmente ela teria pegado a arma com uma mão e segurado o cano com a outra. E isso teria feito ficar com sangue aqui na mão dela, sangue e fuligem. E não tinha nada, a mão dela estava limpa. E aí
juntando todos esses fatos, é mais fácil explicar um homicídio do que um suicídio. E aí, para tentar entender um pouco melhor, eles fizeram uma reconstituição como se fosse um assassinato. E aí o perito explicou que, de fato, era muito mais fácil alguém ter feito aquilo com ela, né? Ele explicou que a pessoa poderia ter ficado em cima dela, segurando os braços dela assim com o joelho, segurado ela e ter atirado. Seria muito mais fácil ter feito isso. E aí, como eu tinha dito anteriormente, não tinha sinais de luta. Mas aí foi dito que não foi feito um exame toxicológico para conferir drogas. Então ela pode ter sido drogada e na hora que ela morreu, ela estava inconsciente. Por isso que ela não lutou. E aí o jornalista, o Lars, ele montou uma linha do tempo para tentar entender os passos dela, né? Ele usou aquele cartão para entrar no quarto para ver a hora que ela entrou no quarto, porque ele registra a hora que a pessoa entra, não a hora que a pessoa sai. E aí ele escutou umas testemunhas também, umas camareiras, e dessas informações ele conseguiu entender que o quarto dela ficou vazio por 21 horas antes de acontecer o crime. E aí fica a pergunta, né? O que ela estava fazendo nessas 21 horas? O que ela ficou fazendo? Ela ficou vagando na rua ali, sem rumo? O que ela estava fazendo? Por que ela tinha uma arma? E aí é claro que algumas teorias foram levantadas, mas com certeza a mais interessante é que ela era uma agente secreta, porque um cara aí que tem muita experiência nesse ramo de agente secreto, de inteligência, foi consultado. E também nessa época, lá no Hotel Plaza, eram feitas muitas negociações políticas, acordos ali entre Israel e Palestina, e a Noruega, cada vez mais, ela fazia esse tipo de transação, né, vamos dizer assim. E aí, como eu falei, eles consultaram, né, um ex-chefe de inteligência, e ele falou que, de fato, aquilo parecia uma operação secreta muito bem conduzida e que ela provavelmente foi executada, já que é quase impossível dela ter cometido suicídio. E também foi visto que a arma que ela usou teve o número de série removido, para parecer assim que era uma arma ilegal, né? Lembra que lá no começo eu disse que as roupas dela tiveram as etiquetas removidas? Ele falou que isso também é bem comum em operações secretas, para que, se aconteça alguma coisa assim, a polícia não consiga descobrir de onde aquela pessoa era. E ele também explica o fato dela ter ficado muito tempo fora ali, né? Ele falou que quando alguma coisa sai errado, eles têm um outro lugar para ir, ou seja, pode ser que alguma coisa ali no hotel, ela estava fazendo alguma coisa ali, pode ter dado errado e aí ela precisou ir para outro lugar. Né? Isso explica porque ela ficou 21 horas fora do quarto. E ele fala também que a porta tá trancada pelo lado de dentro não quer dizer nada, porque os agentes secretos, eles recebem treinamento para aprender a abrir porta sem deixar nenhum vestígio de que a porta foi arrombada, né? Vamos dizer assim. E ele diz também que quando um agente é morto em uma missão, os dois lados ficam quietos. O governo vai lá, dá um dinheiro para a família e fala, seu filho foi um herói, deixa as coisas do jeito que tá. E aí essa família vai recebendo esse auxílio do governo a vida inteira e assim nunca procuram por aquela pessoa. Naquela época o DNA ele não era muito usado, né? Não era uma tecnologia que a polícia norueguesa principalmente não costumava usar. Mas agora se usa muito, né? E aí o jornalista, o Lars, ele queria ter acesso ao DNA dela para poder ver se descobriu alguma coisa. Mas aí ele descobriu que, como o caso foi tratado como suicídio, foram destruídas todas as amostras de DNA que pegaram dela e todas as provas do caso. E aí eu digo, será que realmente foi porque o caso foi considerado suicídio ou eles destruíram tudo ali por, de fato, ela se tratar de uma agente secreta? E aí ele pediu para exumar o corpo dela, né? Para quem não sabe o que é exumar o corpo, as pessoas vão lá, desenterram o corpo dela para poder pegar uma amostra de DNA para poder examinar.
E aí ele pensou que se ele conseguisse a amostra de DNA, se ele conseguisse alguma resposta ali no banco, né, de dados, talvez ele conseguisse descobrir o que aconteceu dentro daquele quarto de hotel. E aí, de posse dessa amostra de DNA, foi feito todo um perfil genético dela, e assim eles descobriram que ela era de origem europeia, mas especificamente da Alemanha. E aí ele tentou entrar em contato lá com a polícia da Alemanha, mas eles também não conseguiram identificá-la pelo DNA. E o que mostra que, mesmo lá na Alemanha, que é o país de origem dela, ninguém deu queixa do seu desaparecimento. No registro do hotel, a data de nascimento que ela deu, pôde constar que ela tinha 21 anos. Mas, quando foi feita a autópsia, o perito disse que ela tinha de 25 a 35 anos. Aí ele ficou se perguntando se existia uma outra maneira de determinar a idade de uma pessoa que já tinha falecido. E aí ele descobriu que existe uma outra forma, que é uma forma bem interessante, e eu vou falar resumidamente como é que funciona. Durante a Guerra Fria, entre 1955 e 1963, eram feitos muitos testes com bombas nucleares, assim, né, no solo, e essas bombas soltavam uma substância chamada carbono 14. E algumas partes do corpo absorvem essa substância, como o esmalte do dente. E aí, baseado nisso, dá para saber mais ou menos quantos anos a pessoa tem, né? Quem nasceu depois disso tem mais carbono no dente. Quem nasceu antes tem menos. E então, fazendo essa análise da quantidade dessa substância, o carbono 14, foi estimado que ela nasceu em 1971, é quase certeza, e ela morreu então com 24 anos. Então se sabe que ela nasceu ali entre 1970 e 1972, que é do leste da Alemanha, então se tem aí um pouco mais de informação sobre ela do que se tinha 20 anos atrás. E aí, de posse, né, dessas informações, deduzindo que ela tenha nascido realmente na Alemanha e passado a maior parte da sua infância lá, ele trabalhou com um dos maiores jornais da Europa, que calhou de ser justamente da Alemanha, e aí tentaram, né, fazer notícias, matérias para ver se alguém entrava em contato. Ele até fala que tiveram algumas informações ali, mas não fala exatamente o que foi, só revelou que que não teve relevância nenhuma para o caso, não iria ajudar a solucionar. Mas é fato que eles têm muito mais informações do que tinha há 20 anos atrás. Mas o caso de Jennifer Fairgate continua um mistério até hoje. Bom, gente, esse foi o De Frente com o Mal. Comentem aqui o que você acha que aconteceu dentro do quarto, quem você acha que foi Jennifer Fairgate. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau!